Olá, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Recentemente, o LinkedIn lançou seu mais novo relatório sobre o cenário de vendas no Brasil em 2021, mostrando a adaptação do país em meio à pandemia do Covid-19. E para falar sobre as vendas e projeções para o futuro comercial, eu convidei Sandro Corsava, que é gerente de soluções de vendas do LinkedIn. Sandro, o relatório do LinkedIn mostrou que as vendas virtuais vieram para ficar. Quais, ao seu ver, são os principais fatores que estão movendo consumidores a manter estes chamados novos hábitos de consumo? Bom, primeiro a gente observa aí, nesse novo relatório, são 6 tendências principais que a gente vai conversar aqui ao longo do nosso bate-papo. A conclusão é que, realmente, vendas virtuais, elas vieram para ficar, já era um movimento que acontecia, e aí com a pandemia intensificou essa necessidade. E um dos pontos que eu acho que deixa muito claro isso nessa entrevista que a gente fez, apenas 8% dos compradores, eles dizem que eles sentem necessidade de se encontrar pessoalmente, tá? Então, isso deixa muito claro que não existe mais essa necessidade do cara a cara, e praticamente aí 51% já está acostumado a trabalhar e a comprar dentro desse ambiente virtual. Você acredita que mesmo sem, se fosse possível, evidentemente, não ter todos esses eventos que a gente teve em razão da pandemia, do Covid-19, a gente já estava caminhando para esse consumo mais intenso digital, para esse ambiente virtual conectado com a nossa vida diária? Sim, não, esse é um movimento que ele já vinha acontecendo, né? Esse relatório a gente executa ele em alguns países, né? A América Latina está no Brasil e no México. Então isso era um ponto que é observado não só aqui na América Latina, mas Estados Unidos, Europa e Ásia, que já existia um movimento de transição para o mundo online de uma forma mais intensa. O que aconteceu é que cada país, cada cultura tinha uma dinâmica, um tempo, né? Que essa transformação vinha acontecendo. A pandemia uniformizou esse tempo e catalisou a velocidade no sentido de que, da noite para o dia, tiveram que se adaptar. E aí, dentro desse contexto, realmente, a gente percebe que existe um aumento muito grande da parte de informação que é compartilhada através de redes sociais, né? O brasileiro, acho que ainda tem uma queda um pouco maior, até sempre teve uma relação muito grande com redes sociais, então a gente observa aí um aumento significativo em informações no mundo de B2B publicada dentro do LinkedIn. Bom, a gente sabe que os investimentos em tecnologia sempre foram uma prioridade, uma tendência muito forte nos últimos anos. Mas, ao seu ver, qual que é a importância, né, desses investimentos hoje, pensando especificamente em vendas, né? Como é que investir em tecnologia está sendo um insumo importante para aumentar as vendas dos negócios? Bom, eu acho que sim, né? Sempre existiu um grande investimento em tecnologia. A gente observa aí, nesse contexto de pandemia, um aumento de aproximadamente 65% nesse investimento que aconteceu desde o ano passado para esse, né? Principalmente com a parte de CRM, toda a parte de gestão, de entendimento, como é que você melhora a sua eficiência em comunicação com o seu cliente, como é que você controla esse cliente melhor. Inclusive no próprio LinkedIn, a gente tem observado aí um crescimento muito grande do uso da nossa plataforma, do Sales Navigator, justamente para você ter essa conexão com o seu cliente, ver o que ele está falando, ver o que ele está trazendo de informação e também para te ajudar aí a conectar com as pessoas corretas, para estar fazendo esse processo de venda, né, através de rede social, através do mundo digital. E a gente tem observado também que, assim, o próximo ano existe aí uma perspectiva de um gasto de de um aumento de 69% nesses investimentos e principalmente dentro dessa parte realmente de controle, gestão, melhoria da eficiência do processo. Bom, a gente está vivendo um momento, sobretudo as companhias, enfim, as funções gerenciais, as direções, enfim, de operação remota quase que plena, né? Tá todo mundo ali trabalhando, agora efetivamente trabalhando dentro do que se convencionou chamar de teletrabalho e não só de trabalho remoto ou de home office,
é algo que transcende um pouco o conceito, né? Mas como é que você percebe a influência desse novo cenário dentro de um contexto de decisão de compra mesmo? Quer dizer, isso influencia negativamente ou positivamente as pessoas no sentido de tomar a sua decisão efetiva? Ou seja, o tete-a-tete, a ausência do tete-a-tete, de estar presencialmente nos espaços, está prejudicando de alguma forma as vendas? Não, a gente não acredita que esteja, pelo contrário, a gente entende até que você está melhorando, né, a eficiência do processo. Primeiro que você tem uma troca muito mais fluida de informação através de plataformas, né? A gente observa aí um aumento significativo no que é publicado no LinkedIn, por exemplo. Ao mesmo tempo que a gente observa, até no caso de São Paulo, quer dizer, você ia fazer uma reunião, às vezes você conseguia fazer com sorte 3 num dia. Hoje você tem uma eficiência maior em estar em contato com esse cliente, ao mesmo tempo que você tem a oportunidade também de entender um pouco melhor o cliente através das redes sociais, né, do que ele está publicando, do que ele está falando, do que o setor dele está colocando ali. Em relação ao próprio comprador, assim, a gente observa que, um pouco o que eu comentei a princípio, 51% deles assim, não tem problema nenhum em fazer compra online. 18% entendem, assim, existe uma certa dificuldade, porém não é um empecilho, né? Assim, 8% sentem aquela necessidade ainda de se encontrar pessoalmente, mas assim, a gente observa que a fluidez da venda continua, o ticket médio dessa venda é significativo, tá? E a gente, um dado que é super interessante é que 60% desses compradores, eles dizem que quando acabar a pandemia, eles querem continuar trabalhando 50% ou mais do tempo de casa ainda, né, no teletrabalho. Perfeito. E do lado dos vendedores, digamos assim, esse momento home office, momento de teletrabalho, tem influenciado também o comportamento durante a pandemia? Tem influenciado o comportamento. A gente observa uma das tendências aí, é o que a gente fala que é coloque o cliente em primeiro lugar, né? E aí o LinkedIn tem uma filosofia super interessante em relação a isso, que é você se informar primeiro, depois definir, você tem a oportunidade de compartilhar a informação sempre, né? Solucionar o problema e não simplesmente fazer uma venda, trazer valor para esse cliente e, obviamente, ganhar confiança. Tudo isso, esse vendedor, ele está tendo que executar de uma forma online, o que, na verdade, não tem sido nenhum empecilho. A gente observa, sim, uma pequena mudança no sentido que existia aí uma média entre 36% e 38% do tempo era gasto com vendas. Agora, nesse momento online, está em torno de uns 32%, porque existe um ajuste, né, de adaptação a todas as novas tecnologias, mas ao mesmo tempo a gente observa isso, um aumento, né, em compartilhar informação, uma clareza maior dessa informação, uma percepção ainda maior na necessidade de entender o seu cliente no sentido aderência do que você está oferecendo em relação à necessidade que ele tem, e principalmente transparência. Acho que confiança virou uma percepção muito clara para o vendedor nesse momento, né? Então ele tem que ter aí cada vez mais esse relacionamento de transparência para ter a confiança do comprador para que a compra seja realizada de uma maneira online sem nenhum grande problema aí, e da fluidez do processo. Você tocou num ponto interessante, a questão da transparência. Segundo a pesquisa de vocês, a importância desse olhar de transparência dos vendedores como fator-chave subiu de 39%, né, em 2020 para 54%, como você mencionou agora, em 2021. Quais outros fatores você entende que são decisivos para influenciar na compra que a pesquisa mostrou esse ano? Eu acho que assim, tem alguns pontos que são fundamentais, que acho que assim, primeiro é o entendimento do negócio do cliente. Aliás, até um passo atrás, vamos falar, primeiro o entendimento do que eu estou vendendo, né? Então, acho que essa transparência de você ter a clareza do teu serviço, da tua plataforma, o impacto que isso tem, o valor que isso traz, né? O ROI que isso vai gerar. Esse é o ponto 1. Ponto 2 é você ter o entendimento do negócio do cliente. Isso é uma das coisas que é demandada com bastante intensidade, né? Ou seja, melhor dizendo, comentado com bastante intensidade pelos clientes, que existe essa necessidade. Muitas vezes falam, ele não entende do meu negócio, então do setor e do negócio em si. E, obviamente, o terceiro ponto que é você trazer insights para que ele possa evoluir, né? Que é um ponto relacionado ao que eu tinha mencionado do Buyers First, do cliente em primeiro lugar, que é a tradução aqui do Brasil, que é justamente você ter esse entendimento, se informar, e aí sim você, junto com o cliente, tomar uma decisão de como é que vocês vão proceder e como é que você vai conseguir atender o teu cliente.
Então existe aí essa transparência, inclusive no ponto de você poder chegar um momento e falar, olha, talvez a solução que eu tenha não é a mais aderente para o que você precisa. Perfeito. Então esse tipo de transparência é a expectativa que existe hoje no mercado. Resolver o problema efetivamente, né? Não necessariamente se concentrar no encantamento da venda ali, né? Exato, que a gente inclusive fala que dentro desse mundo digital, você não deve ser medido pela quantidade de vendas que você faz, mas sim pela quantidade de problemas que você resolve para o seu cliente. Perfeito. Bom, a gente tem uma expressão nova aí no mercado, não tão nova assim, mas relativamente recente, que é essa ideia de que os dados são uma espécie de novo petróleo, né? A gente tem uma importância fundamental, né, para os dados e na maneira como a gente consegue extrair deles informações estratégicas para melhorar a performance dos negócios. Por que você acredita que os dados estão cada vez mais importantes hoje e por que é muito mais importante ter informação antes de realizar uma compra? Bom, primeiro que assim, você tem razão, o dado hoje é quase como se o novo petróleo, no sentido que ele traz a oportunidade de você ter um benefício maior em termos de ganho, né? Então você tem aí hoje um aumento no consumo, não só de dados em relação ao gerenciamento do que você tem como equipe, o que também gera uma necessidade de você ter profissional especializado em entender dados, porque só os dados em si, eles são úteis, mas se você não sabe trabalhar esses dados, a utilidade dele não é tão impactante, né? Então você tem um aumento na demanda de profissionais, no primeiro ponto, mas o dado em si, ele permite com que você entenda como é que está a eficiência do seu time, como é que você pode reestruturar, né, o negócio em si, inclusive entender um pouco como que é o consumo do mercado, né? A gente observa isso na plataforma do Sales Navigator hoje, cada vez mais os nossos clientes, eles seguem as indústrias, as empresas, as próprias pessoas, os tomadores de decisão dentro dessas empresas, no sentido de entender o que eles estão dizendo e através do gerenciamento desses dados, através dessa coleta que você faz, se você percebe alguma coisa numa indústria, se existe um aumento de consumo de uma determinada tecnologia em tal indústria, então por que isso está acontecendo? E como é que eu posso trabalhar de uma forma mais eficiente para melhorar a minha rentabilidade ou inclusive para você impactar seu cliente com um valor maior? E aí acho que quando você olha dentro da empresa, o que a gente observa muito é realmente isso. O dado ele permite que você melhore a sua eficiência, mas ao mesmo tempo você também não pode esquecer o fator humano, né? Que eu acho que é o fator humano de análise, mas também o fator humano dentro do contexto que a gente vive. Então a gente tem que saber, a gente percebe muito isso em áreas de vendas, que existe essa necessidade também de você ajustar um pouco esses dados dentro da atual circunstância que as pessoas estão vivendo, né? Porque hoje você mistura família e trabalho de uma forma muito mais intensa que acontecia antigamente. Perfeito. Ainda dentro dessa agenda de transformação de realidade, transformação social que a gente vem percebendo ao longo dos últimos anos, tem uma agenda nova muito forte que é o tema da diversidade, né? Ela vem ganhando muita força e ela saiu, digamos assim, das discussões mais gerais e já ocupa um espaço importante nos conselhos e tudo mais. Ela afeta o bolso efetivo dos grandes negócios. E a pesquisa de vocês identificou que 93% dos clientes acredita que diversidade é uma vantagem competitiva. Ao seu ver, qual que é a importância de ter uma equipe de vendas diversa na prática, né? E não somente aquele relatório que as companhias no passado costumavam colocar, né? Pegava o relatório de sustentabilidade e ficava caçando ali dentro algum dado dentro do pessoal de recursos humanos para poder tornar aquele relatório mais, digamos, compatível com o anseio daquele momento. Hoje, de fato, isso é uma realidade dos negócios. Então, como é que você percebe essas transformações? Bom, essa é uma pergunta super interessante, porque primeiro que, como você disse, eu acho que é uma tendência que vinha de uma forma muito tímida, iniciando aí nos últimos anos, e em muitas situações, acho que até muito mais ilustrativa do que efetiva. Perfeito. Né? Mas ela realmente ela subiu na pauta de importância, né, dentro das empresas, não só no contexto interno, mas do lado de percepção do mercado em si, mas até dentro desse relacionamento de compra e venda. Tá? Então a gente observa que a diversidade não é uma tendência só no Brasil, que ela está entre as 6 tendências aqui no relatório do Brasil,
mas ela também está entre as 6 tendências dos demais relatórios realizados em outros países, né? Então isso deixa claro que é um ponto importante. Como você mencionou, existe uma maior probabilidade de compra, né? Em torno de 93% dos clientes dizem que elas têm uma probabilidade maior de compra quando você tem uma equipe que representa a comunidade, ou seja, que tem uma diversidade representando, né? 88% desses compradores também eles são mais propensos a comprar quando eles conseguem se identificar com a equipe de vendas, então isso também impacta muito em termos de diversidade, né? E do lado do negócio em si, quando você pensa em vendedores, existe assim, a diversidade, ela proporciona inovação, ela proporciona maneiras diferentes de pensar, realidades diferentes que são unificadas ali, criando um novo contexto, né? Então você observa também que assim, do lado dos vendedores, 53% das equipes que são mais diversas, elas atingem metas de uma forma mais eficiente, justamente pelo fato de você estar juntando contextos diferentes, né? 57% desses vendedores acreditam também que com essa diversidade eles conseguem se conectar de uma forma mais efetiva com os clientes, né? Que está relacionado àqueles 88% dos clientes de se sentirem mais à vontade quando se identificam com os compradores. E realmente, assim, mais da metade acredita que gera muito mais inovação e muito mais troca de ideias, né? Então, isso é importantíssimo. Então, acho que a diversidade tem um contexto hoje dentro do mundo do negócio fundamental, né? E é fundamental, acho que de tudo que eu falei, acho que pelo menos na minha percepção, a inovação e essa junção de experiências permite realmente um avanço do negócio de uma forma muito mais eficaz e muitas vezes muito mais interessante, tá? Acho que no sentido de, até para a pessoa que está ali dentro, essa diversidade, ela permite você ter uma amplitude. Eu acho que o tema é justamente isso, é amplitude. Você tem mais pessoas na conversa, você tem visões diferentes, percepções diferentes, e esse é um elemento fundamental do ponto de vista de inovação, né? Você ter outras formas de ver o mundo, e isso pode tornar pode trazer soluções mais interessantes, mais diversas. Então, concordo contigo na medida em que não é só deixou de ser uma agenda de relatório de sustentabilidade para ser de fato um instrumento de inovação, né? Exatamente. Hoje é fundamental nesse processo de inovação você ter a diversidade para realmente ter essa amplitude. Em que ponto você acha que a gente está da timeline, digamos assim, ainda dentro dessa agenda de representatividade, assim, do desejável, digamos assim? A gente sabe que a gente tem questões que transcendem, digamos, a questão do gênero, que são muito importantes, mas a gente tem falando tem agendas de raça e outras agendas importantes também, ainda sobre a questão da inclusão. Em que ponto a gente está, digamos, dessa timeline de inclusão e representatividade ideal? E como é que você percebe que a gente pode ter, o que a gente pode ter de evolução para os próximos anos? Olha, eu acho que assim, em relação ao ponto em que estamos, ainda a minha resposta ela vai ser um pouco no sentido contrário. Eu acredito que assim, estamos avançando, porém existe ainda um longo caminho a ser percorrido, tá? Eu não consigo te dizer hoje estamos em 30% do ideal, porque eu não consigo mensurar o que é o ideal. Perfeito. Mas eu acho que assim, a gente avançou bastante. A gente percebe um movimento muito importante das empresas, cada vez mais dentro desse contexto de diversidade, com uma preocupação realmente de ter aí representatividade impactante para realmente criar essa amplitude dentro do negócio. Eu acho que a gente avançou muito, mas ainda tem um caminho por fazer. Mas eu percebo também que mais do que eu acho que o importante da mensagem aqui é que deixou de ser aquilo que a gente começou, deixou de ser alguma coisa para eu mostrar para alguém e se tornou em alguma coisa que eu sinto a necessidade que exista dentro do meu ambiente de trabalho, do meu contexto como empresa, e o mercado iniciou uma demanda, né, nesse sentido. Então, eu acho que assim, você tirou, uma pauta que sempre foi importante, como você mencionou no começo, talvez, no primeiro momento, mais para você mostrar no relatório, mas agora ela saiu do relatório e ela entrou no centro da preocupação real da empresa, né? Mas, assim, para te responder de uma maneira direta, avançamos, mas ainda falta muito por avançar, mas eu acho que a gente tem que estar muito feliz com o avanço realizado até o momento,
cada vez mais eu tenho essa percepção do impacto que isso tem em termos de inovação, em termos de troca de experiência. É um negócio realmente muito impactante e super interessante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, desse bate-papo, na verdade, que eu tive com o Sandro sobre essas transformações todas que a gente está percebendo no segmento dos negócios e principalmente dentro do mercado de vendas, e como esse movimento todo extremamente impactante que foi e vem sendo a pandemia do Covid-19 acelerou algumas transformações digitais e mudou a nossa forma de se relacionar com as pessoas, mas a gente teve, como sempre, uma boa capacidade, digamos, de adaptação para poder transformar a dificuldade em oportunidade. E principalmente por esses dados interessantes que a pesquisa revela sobre a questão da importância, né, da inclusão e da representatividade nas companhias. Então isso é um dado que nos deixa muito feliz, sobretudo porque, de fato, como a gente colocou no nosso papo, colocar mais pessoas na mesa para conversar, para debater, vai trazer outras visões, e isso é o cerne, digamos assim, do que a gente entende como inovação. Bom, se você quiser conhecer mais sobre a pesquisa, basta procurar no LinkedIn, que você vai ter todas as informações detalhadas. Então, a pesquisa é o relatório, né, sobre o cenário de vendas no Brasil em 2021, e você encontra aqui no portal da CBN também e no LinkedIn detalhes de como conseguir acompanhar mais esse importante levantamento do LinkedIn. Como eu sempre falo, cuidem dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau.